Sejam muito bem-vindos, investidores do canal Bússola dos Dividendos. Bom, vamos iniciar a nossa análise de mercado de hoje indo direto ao ponto. Sem rodeios. Exatamente, sem rodeios. Porque os dados de fevereiro de 2026 trouxeram uma daquelas movimentações que eu chamaria de contraintuitivas e que exigem total atenção, especialmente na carteira de quem já passou daquela fase de correr riscos desnecessários e foca na solidez patrimonial. Tivemos um susto considerável, no mercado de criptoativos. O Bitcoin registrou uma queda bem severa no mês, tombando quase 24%. Uma correção bem agressiva para um único mês. Pois é, e a primeira reação natural de muita gente é pensar: houve alguma falha tecnológica na rede, ou talvez uma nova canetada regulatória de algum governo. Mas, na verdade, o motor dessa correção não tem absolutamente nada a ver com a tecnologia da moeda em si. O que os bastidores mostram de forma muito clara é um movimento agressivo de grandes investidores institucionais. Eles estão realizando lucros. De forma pesada. Realizando lucros lá fora, tirando dinheiro do risco global de tecnologia para injetar esse capital diretamente aqui, no mercado doméstico brasileiro. E veja bem, para quem passou décadas construindo um patrimônio e hoje só pensa em proteger esse capital da inflação, da volatilidade e, claro, da tradicional abocanhada do leão nos impostos, entender para onde esse dinheiro está indo é uma questão de sobrevivência financeira. É exatamente esse o foco que precisamos ter na análise de hoje. E como analista, para colocar uma lupa na magnitude dessa mudança, a gente precisa olhar para os números concretos deste início de 2026. O Ibovespa não está subindo por acaso. Ele acumula uma valorização exata de 17,17% no ano até aqui. É um número que assusta quem estava pessimista. Assusta, e não é o investidor pessoa física comprando no varejo que faz esse preço. Nós estamos falando de uma âncora de capital institucional pesadíssima. Para se ter uma ideia exata do volume, o fluxo estrangeiro já ultrapassa a marca de 41,7 bilhões de reais entrando na nossa bolsa. Um caminhão de dinheiro. Um fluxo massivo. E a consequência direta dessa injeção de liquidez, bate na hora no câmbio. O dólar recuou 6,46% frente ao real. Foi totalmente penalizado por esse excesso de moeda americana entrando no país. Eles estão buscando ativos extremamente descontados na nossa economia real. E aqui entra um detalhe que eu considero o nosso insight de ouro de hoje. No meio de todo esse fluxo trilionário, existe uma força silenciosa operando nas compras desses grandes fundos. Um conceito estratégico conhecido como efeito halo. Uma tese fundamental para o longo prazo. Fundamental. Na prática, é uma blindagem robusta contra o avanço da inteligência artificial e que muda completamente a regra do jogo para quem monta a carteira focada em dividendos visando herança. Mas a gente vai segurar a anatomia exata desse efeito halo e como aplicar isso na alocação de ativos por encerramento da nossa conversa. Vamos deixar o melhor para o final. Exato. O que precisamos fazer agora é uma auditoria rigorosa do cenário. Avaliar criticamente o que o mercado está precificando como tese vencedora, as famosas bolas cheias. E também alertar para os focos de destruição de valor, as bolas murchas que pegam muita gente desavisada. Tudo isso para preparar os portfólios da nossa audiência para os próximos movimentos do Banco Central. Sem dúvida. A preparação para o ciclo de corte da taxa Selic, que o mercado já projeta com muita força para março, é o que dita o ritmo agora. O grande motor analítico de 2026 é essa rotação global de capital. Os dados mostram de forma muito metódica que os institucionais estão abandonando teses puramente de crescimento lá nos Estados Unidos. Aquelas empresas de tecnologia, software. Isso, empresas puramente digitais que chegaram a múltiplos de valuation estratosféricos, onde a margem de segurança simplesmente desapareceu. Esse capital rotaciona buscando lastro físico. Eles querem tangibilidade, querem ativos reais no Brasil, antecipando o momento exato em que a renda fixa local começar a pagar menos com a queda dos juros. Bom, eu acompanho a tese da reprecificação. Tem muito ativo barato no Brasil e a oportunidade de valuation é muito clara. Mas eu trago aqui um ponto de discordância técnica, focado puramente em gestão de risco.
Como um investidor focado em estratégia, eu vejo que a gente não pode ignorar o risco sistêmico de seguir esse fluxo estrangeiro de olhos fechados. Você diz pela volatilidade do capital estrangeiro? Exatamente. O capital gringo que entra nessa velocidade toda, motivado por um diferencial de juros ou um desconto de momento, é o mesmíssimo capital que foge na primeira alteração do prêmio de risco global. Para o investidor que tem como mandato principal a sucessão patrimonial segura e a preservação do poder de compra da família, a proteção tem que vir muito antes da rentabilidade. É uma visão conservadora necessária. É por isso que eu defendo que o ouro precisa ganhar protagonismo agora. Ele se provou novamente como o grande estabilizador do portfólio neste ano. Com uma alta de 20,35% em 2026, o metal continua completamente descorrelacionado dessa euforia institucional toda. É o refúgio clássico, não tem como ignorar. O argumento da proteção com ouro é tecnicamente retocável. A alocação em reserva de valor é premissa básica de qualquer gestão de risco patrimonial madura. Mas, por outro lado, quando nós olhamos estritamente para a parcela da carteira destinada à renda variável, ignorar um fluxo de 41,7 bilhões de reais é fechar os olhos para uma mudança de patamar que é estrutural. Mas estrutural a ponto de ignorarmos o risco de saída? Não ignorar, mas adaptar. Pensa na dinâmica do mercado global financeiro como a manobra de um grande transatlântico em alto mar. Um navio desse porte colossal não muda de direção de uma hora para outra. A manobra é lenta, ele é extremamente pesada, mas quando o leme finalmente vira e o peso desse capital sai do setor de tecnologia nos Estados Unidos e começa a desaguar nos ativos da economia real brasileira, a onda que se forma é imensa. Uma onda que carrega o mercado inteiro. Isso. O investidor focado em proventos não precisa tentar parar o transatlântico com as mãos, nem apostar contra ele. O trabalho estratégico é apenas ajustar as velas do portfólio para capturar a atração dessa correnteza. É uma boa analogia. E falando em ajustar as velas para essa onda gigante, a gente viu na prática como essa maré molha alguns ativos e levanta outros agora no mês de fevereiro. O setor de saúde foi o laboratório perfeito para mostrar como a arquitetura do mercado pode ser reescrita da noite para o dia. Quem olha só para o balanço do passado corre um risco imenso no mercado atual. O caso da Odontoprev ilustra isso com uma clareza impressionante para quem analisa os fundamentos. Os papéis, negociados como ODPV3, dispararam 27% em um único pregão. 27% em um dia não é pouca coisa para uma empresa consolidada. É brutal. E o vetor dessa reprecificação fortíssima foi o anúncio de que o Bradesco vai consolidar todos os seus negócios de saúde dentro da estrutura corporativa da Odontoprev, criando a Brad Saúde. Não estamos falando de uma simples mudança de marca ou de nome comercial. Na prática, a empresa ganha uma escala imensurável do dia para a noite. É poder de barganha maciço com fornecedores, diluição imediata de custos operacionais e uma rede de distribuição que simplesmente engole a concorrência menor. O mercado precificou essa nova eficiência na largada. Quase instantaneamente, o capital fluiu para o ativo. Mas a gente não pode olhar só para o lado de quem ganha nessa história. Toda vez que surge um gigante novo no tabuleiro, alguém sofre o efeito reverso. O mercado pune, e pune sem piedade, as empresas que ficam vulneráveis frente a esses novos players dominantes. A Qualicorp, sobre o ticker QYL3, sentiu isso na pele de forma muito dura. Foi um tombo expressivo. No minuto seguinte ao anúncio da criação da Brasaúde, o mercado começou a calcular o estrago que um aumento drástico de concorrência faria nas margens espremidas da Qualicorp. O resultado foi uma queda de aproximadamente 20% no curtíssimo prazo. Uma destruição de valor muito rápida. Esse movimento que vimos na Qualicorp traz uma discussão essencial sobre compliance analítico na hora de escolher os ativos para compor o patrimônio. É muito comum o investidor focado em dividendos cometer o erro crasso de olhar apenas para o yield on cost histórico. Olhar só pelo retrovisor. Exatamente. Olhar pelo retrovisor não serve para absolutamente nada quando a avenida à frente muda de traçado. O histórico de pagamentos poupudos da Qualicorp no passado pouco importa se hoje um concorrente altamente capitalizado ameaça destruir as barreiras de entrada do setor. Margem de lucro esmagada hoje significa dividendo cortado amanhã.
A análise do cenário competitivo atual tem que ser implacável. Totalmente de acordo. Sustentabilidade de dividendo é reflexo da força competitiva da empresa no presente e no futuro, não de uma promessa ou de uma glória do passado. E já que estamos fazendo essa auditoria profunda dos extremos deste início de 2026, vamos abrir os fundamentos do que o mercado considerou como bolas cheias. Aquelas empresas que realmente geraram valor tangível e capturaram a rotação de capital estrangeiro. Começando pelo próprio chão de fábrica do mercado financeiro. A B3, negociada sob o ticker B3SA3, é um dos destaques mais evidentes e lógicos desse ano. A ação apresenta uma alta acumulada na casa dos 32%, e o motivo é estritamente operacional e, no fim das contas, matemático. A bolsa ganha em cima do giro. A infraestrutura da bolsa ganha dinheiro com volume de negociações. É o pedágio. Nós olhamos muito para um indicador chamado ADTV, que é o volume médio de negociações diárias. Com o retorno massivo do investidor estrangeiro, que citamos agora há pouco, e a expectativa concreta da queda de juros, o número de transações simplesmente explode. A B3 captura uma fração de centavo de todo esse fluxo gigantesco, garantindo uma receita que é altamente previsível e de margem altíssima. Uma verdadeira máquina de gerar caixa. E, em paralelo a isso, a gente vê empresas da velha economia, empresas de exportação e lastro físico, renovando máximas históricas também. A Vale, VALE3, subindo mais de 11% no período, pegando tração de um ciclo firme e persistente de commodities no mercado global. E temos também a Embraer, EMBJ3, ultrapassando os 17% de alta. No caso da Embraer, mostrando não apenas resiliência na venda de aeronaves comerciais, mas apresentando dados fortíssimos de receita no segmento de defesa global. É um momento excelente para essas teses. Só que o nosso papel aqui de assessoria estratégica exige que a gente coloque os holofotes nos perigos também. E as chamadas bolas murchas deste começo de ano são verdadeiras armadilhas de valor, daquelas que destroem o patrimônio familiar de forma completamente silenciosa. A Raizen 4, é um caso crítico que ilustra isso. O papel tombou quase 40% só no mês de fevereiro. Uma perda de valor muito agressiva para o período. Sim, e o detalhe principal, não foi um movimento de sardinha, não foi pessoa física em pânico vendendo a mercado. Foi um movimento coordenado em bloco de grandes fundos institucionais, reduzindo posição pesadamente. O mercado institucional começou a fazer revisões muito negativas sobre a real capacidade da Raizen de gerar rentabilidade com a estrutura de capital atual. E a regra é clara: quando o dinheiro grande sai, ele não pede licença. Exato. A saída institucional em bloco funciona como uma validação técnica de que as premissas primárias do negócio estão se deteriorando. E para alertar a audiência, nós temos um caso ainda mais agudo na Bolsa hoje, que exemplifica o estágio final de destruição de capital. O grupo TOC, sob o ticker TOKY3, que é a holding controladora das marcas Mobile e da Tokyo Stock. Esse é o pior dos cenários pró-acionista. Sem dúvida. As ações caíram 21,52% no ano e atingiram um ponto tão crítico de desvalorização que a empresa recebeu um ultimato formal da própria B3. O papel passou a ser negociado abaixo de R$1, o que configura o status técnico e temido de penny stock. E os fundamentos por trás disso explicam perfeitamente a queda. É uma mistura tóxica de alta alavancagem financeira somada a prejuízos operacionais sucessivos no balanço. É fundamental entender o perigo técnico de uma penny stock. Muitos investidores pessoa física olham para uma ação custando 40, 50 centavos e pensam logo que é uma oportunidade única porque, entre aspas, está muito barata. O que poucos sabem é que os estatutos da grande maioria dos fundos de investimento sérios proíbem terminantemente manter penny stocks em carteira por regras de compliance. Eles são obrigados a liquidar a posição. Exatamente. Ou seja, quando a ação cai abaixo da linha de R$1, esses fundos gigantes são forçados a vender a qualquer preço a mercado. Isso cria uma espiral de colapso na cotação que é quase impossível de reverter no curto prazo. Para deixar isso muito claro na cabeça de quem estrutura um portfólio focado na próxima geração, visando herança,
Ter uma empresa altamente endividada e dando prejuízo crônico em um cenário de juros de transição é igualzinho a ser dono de um imóvel comercial gigante que está com a fundação comprometida e uma infiltração severa. A analogia perfeita. Não interessa se o metro quadrado daquele imóvel está custando uma pechincha hoje. O custo contínuo de manutenção, a urgência do reparo estrutural e o peso dos juros da dívida vão, mês após mês, corroer e destruir o patrimônio da família que detém aquele ativo. O foco, especialmente agora, tem que estar na solvência, na qualidade absoluta do balanço. E essa busca obstinada pela solidez dos balanços, por estruturas que não desabam com facilidade frente aos ciclos econômicos, nos leva de volta ao começo da nossa imersão de hoje. Lembra da força silenciosa que os institucionais estão usando para blindar os portfólios nesse início de 2026? É o momento ideal de dissecarmos o nosso insight de ouro, o efeito halo. Chegou a hora. Vamos desembalar isso. Halo é uma sigla do mercado que significa High Assets, Low Obsolescence, ou seja, ativos altos e baixa obsolescência. A ideia central por trás dessa estratégia é buscar um lastro físico indestrutível na economia real. A aplicação mais clássica desse conceito hoje na nossa bolsa é a Axia Energia, negociada como AX3. É a empresa que detém a antiga e massiva estrutura de geração e transmissão da Eletrobras. Uma infraestrutura colossal. Sim, esse papel acumula uma alta maravilhosa de 21,28% no ano. A tese por trás dessa compra massiva por parte dos investidores institucionais é muito direta e pragmática. Proteção absoluta contra disrupção tecnológica. Como analista, eu vejo que o núcleo do efeito halo é exatamente a incapacidade de substituição. Pense numa imensa linha de transmissão de altíssima voltagem que corta o país continental de ponta a ponta. Ou na barragem física de uma hidrelétrica gerando gigawatts constantes de energia. São infraestruturas multibilionárias feitas de concreto e aço. É virtualmente impossível que um algoritmo de inteligência artificial de última geração, não importa quão avançado ele seja amanhã, substitua ou torne obsoleta uma torre de transmissão física. O software não transmite elétrons sozinho. Perfeito. Essa tangibilidade do ativo, aliada a contratos de concessão de longuíssimo prazo, gera um fluxo de caixa altamente previsível, corrigido pela inflação e totalmente imune a choques de inovação que surgem do Vale do Silício a cada semestre. Para a construção de uma herança intergeracional segura, essa previsibilidade inabalável é o atributo de maior valor que existe no mercado de capitais hoje. É o que o dinheiro grande está comprando. Excelente. Resumindo então o tabuleiro estratégico que a gente desenhou na análise de hoje. A balança macroeconômica de 2026 está pendendo agressivamente para os ativos domésticos que possuem lastro físico real, fugindo do excesso de precificação e da volatilidade do setor digital americano. Ao mesmo tempo, a gestão de risco madura pede a manutenção de posições em ouro como um escudo confiável contra choques sistêmicos globais. E exige uma distância muito segura das chamadas armadilhas de valor. Empresas excessivamente alavancadas, queimando caixa trimestre após trimestre e operando perto do perigoso status de penny stock, simplesmente não podem compor carteira de quem foca em preservação de riqueza e dividendos consistentes. Em termos práticos, a leitura que o investidor precisa fazer do mercado hoje se resume a realizar uma auditoria implacável no nível de exposição da própria carteira. A teoria dos ciclos e a reprecificação global do capital já estão postas na mesa. A execução bem-sucedida a partir de agora depende puramente da diligência em entender com profundidade o que se tem no portfólio. É a hora de olhar ativo por ativo. Exatamente. E por isso a gente encerra a nossa análise de hoje com uma provocação, um exercício prático e necessário para quem está nos acompanhando. Ao olhar de forma clínica para o portfólio hoje, vale a reflexão. Quantas ações que estão ali dentro sofreriam uma queda drástica e irreversível de receita caso precisassem competir com uma inteligência artificial muito mais barata amanhã de manhã? E, por outro lado, quantas possuem o peso estrutural, o verdadeiro lastro físico do efeito halo, para simplesmente continuar operando intactas, pagar bons dividendos, pingando na conta e aproveitar o corte iminente da taxa Selic agora em março? É uma reflexão vital de sobrevivência patrimonial. Sim.
Mas eu quero deixar um ponto ainda mais além sobre o efeito Alou para pensarmos no longo prazo. A gente falou o tempo todo de como as linhas de transmissão e a infraestrutura pesada estão blindadas contra a concorrência de algoritmos. O ativo físico em si, o concreto e o aço, de fato não pode ser substituído por uma linha de código ou um software. Mas fica grande reflexão para o futuro da alocação de capital. E no dia em que a inteligência artificial começar a ser a principal ferramenta obrigatória de gestão, controle e otimização de eficiência dessas redes físicas gigantescas. Mudança de paradigma na operação. Total, quem é que vai ditar as regras do jogo e capturar a maior margem de lucro nesse cenário? Serão os donos do maquinário pesado? Ou as grandes big techs americanas que vão fornecer os sistemas operacionais fechados que fazem essas máquinas funcionarem de forma eficiente no limite da engenharia? Será que no longo prazo o Vale do Silício não acaba engolindo a margem da infraestrutura pelo controle do cérebro da operação? Fica a provocação. Um excelente ponto de vista filosófico e estratégico para acompanharmos de perto nos próximos anos. E como sempre ressaltamos que o propósito da nossa imersão profunda nas teses de mercado é trazer clareza analítica baseada em dados institucionais e fundamentos sólidos de mercado. Toda tomada de decisão e qualquer rebalanceamento de carteira deve ser conduzida mediante uma avaliação minuciosa, respeitando sempre as regras de ouro da gestão de risco e o perfil sucessório individual de cada investidor. Até a próxima análise. Um forte abraço e até a próxima.